Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fora da Sala. E hoje eu estou aqui com a Amanda Awad, crítica e editora do site Cine Pipoca Cult, que já existe há 10 anos. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre vários conceitos que existem dentro do cinema, para vocês entenderem mais a fundo como funciona, inclusive o conceito da própria crítica, beleza? Vamos lá. Então, Amanda, antes de a gente entrar no conteúdo do vídeo em si, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência profissional. Bom, olá a todos, né? Como ele já falou, sou Amanda Awad, crítica e editora do site Pipoca Cult. Eu sou formada em comunicação, tenho mestrado também, estou terminando o doutorado. E sou professora de audiovisual desde 2010, também sou roteirista, já fiz algumas pós-graduações na área. E o trabalho é exatamente isso, essa junção de prática e academia que eu fui construindo aos poucos. Desde 2013 eu faço parte da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e tenho tentado levar esse trabalho em várias vertentes, né? Também sou colunista de uma revista, que é a Cine Magazine, que é uma revista que circula mais aqui na Bahia. E a construção sempre foi essa, sempre fui trabalhando essa junção, na academia, na prática. Já trabalhei também no set, não só como roteirista, já fui assistente de direção, já fiz algumas coisas na área. E aí isso foi se construindo aos poucos até chegar hoje. Uma pergunta que todo mundo faz para as pessoas que estudam cinema, né, e fazem crítica é: como começou a sua paixão pelo cinema, por filmes, enfim? Você poderia falar um pouco sobre isso? Bom, a paixão pelo cinema é até difícil de falar, porque acho que assim, desde que eu me entendo por gente, eu já estava vendo filme, acompanhando histórias, que a paixão vem primeiro dessa paixão que o ser humano tem de contar histórias, de ouvir histórias, né? Então, minha formação sempre teve muito com filmes infantis, desde pequenininha. Acho que o primeiro filme que eu fui na vida foi Aristogatas, da Disney. Um desenho que era meu desenho de infância era O Cão e a Raposa, também da Disney. E agora, assim, essa paixão mais, digamos, profissional, né, começou mais na adolescência, que eu comecei a querer entender um pouco mais o que era essa paixão, né? Porque uma coisa é você assistir um filme como entretenimento, outra coisa é você querer estudar, querer entender, querer aprofundar na linguagem, né? Então, os filmes, eu comecei a ter essa necessidade, né? Porque eu também sou roteirista, além de crítica, eu também sou roteirista, então eu sempre gostei dessa construção, desse arco, de como funcionava por trás. E aí eu fui também entendendo a linguagem cinematográfica, entendendo todas as questões estéticas que acompanham o filme, questões técnicas, né? Então foi um processo de vida, eu não preciso dizer exatamente como começou, porque é uma coisa meio intrínseca que foi ampliando. E tanto meu pai quanto minha mãe sempre gostaram muito de filmes, cada um com uma vertente diferente, né? Meu pai sempre foi muito mais dos blockbusters, me apresentou Star Wars, me apresentou Star Trek, me apresentou todos esses filmes mais blockbusters, né, de formação. E minha mãe sempre foi uma coisa muito mais europeia, ela amava Bergman, amava filmes mais Buñuel. Então, assim, eu fui construindo esses dois lados, né? Por isso que até que o meu site é Cine Pipoca Cult, né? Porque eu gosto de bom cinema independente de estilo. Teve algum filme, alguma produção que catapultou essa ideia de trabalhar com crítica? Sim, teve o Poderoso Chefão, porque minha tia ela tinha um box especial em que você tinha a possibilidade de colocar em voice-over a explicação do Coppola de por que ele fez cada cena. Então, enfim, eu resolvi assistir o filme todo, porque ele passa o filme inteiro, literalmente, com a voice-over dele, porque nessa cena eu fiz isso, nessa cena eu fiz aquilo, nessa cena eu fiz aquilo outro. E foi uma coisa que eu consegui fazer, né? Porque eu assisti o filme todo, depois, vou testar, só um pedacinho. Nesse pedacinho eu não consegui parar. Fiquei assistindo o filme todo de novo com a explicação dele. Então eu disse, realmente me fascinou e eu quis conhecer um pouco mais sobre. Amanda, como é que você consegue enxergar o mercado cinematográfico como um todo? Eu falo em relação às distinções, porque assim, a indústria americana é bem diferente de outros cinemas que você, como a gente bateu um papo antes, não é chamado de indústria, né? Que é as produções europeias, as produções latinas, asiáticas e até mesmo o cinema de gênero, que é o terror, que não tem tanto espaço dentro de grandes premiações como o Oscar, enfim. E tem filmes que têm textos excelentes, o próprio Hereditário lançado recente é um exemplo disso. Como é que você enxerga de forma crítica e analítica essa distinção e essas pretensões? Isso vem um pouco meio da história do cinema, né? Como o cinema foi se formando aos poucos, né? Você vê que os Estados Unidos, desde muito cedo, ele construiu essa indústria, que é o formato que, assim, você tem empresas que vão investir de forma constante, produzir em série,
para um mercado, para ter lucro, para poder fazer outro filme e assim fazer a indústria girar. Uma coisa parecida que a gente tem isso no mundo é na Índia, né? Porque Bollywood, ela faz essa construção, só que ela tem um mercado interno dela que supre todas as necessidades, enquanto os Estados Unidos fez mais uma política de expansionismo, né? Então ela tem o imperialismo que vai passando no mundo inteiro, assiste filmes norte-americanos, com toda essa construção das próprias majors, né? Que são as distribuidoras que trazem os filmes e acabam dominando o mercado, que você vai no cinema aqui do Brasil e você vê muito mais filme americano do que filme brasileiro ou filme de outras nacionalidades que muitas vezes nem chegam, né? Você vê a América Latina tem um rico cinema, mas não chega aqui porque não tem essa distribuição. E na verdade existe um pequeno nicho dentro do próprio cinema americano que é chamado cinema autoral, né? Sim. Que tem grandes diretores como Wes Anderson, Paul Thomas Anderson e tal, que eles fazem um cinema autoral, mas que mesmo assim, mesmo estando dentro da indústria cinematográfica americana, ele não tem uma visibilidade comercial como um Transformers da vida, um exemplo, entendeu? Como é que você consegue enxergar isso? Sim, isso não é um blockbuster, né? Você tem o mais chamado cinema independente. O cinema independente dos Estados Unidos ainda é um cinema industrial, ainda tem um visual look, ainda tem empresas que bancam isso de uma forma muito mais sistêmica do que no resto do país, ou o resto do mundo, desculpe. Porque cinema autoral, assim, sempre tem essa relatividade, né? Começou essa teoria mais vindo a partir da novela vague, que eles começaram a estudar a teoria do autor, mas eles foram estudar exatamente a indústria, eles foram mostrar que dentro da indústria americana existia também uma possibilidade de cinema autoral, tanto é que o Hitchcock é um cara que eles pegam, que você falou do terror e do suspense, né, que é exatamente um gênero que sempre foi mal visto, né? Que sempre foi um gênero meio segregado, né? Não é um gênero menor, é considerado por alguns, não sei o quê. Mas ele foi mostrar, não, ele é um cara que é um autor, ele tem uma marca autoral, você vê toda a construção dele, e aí quando o Truffaut foi entrevistar ele, mostrou que ele tinha todo um domínio da técnica também, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E você tem a construção de gênero, que seria uma coisa mais de produção em série, tipo filme de terror, filme comédia romântica, filme comédia, filme de aventura, filme de... Né, você tem aquelas várias prateleirazinhas que a indústria constrói e que é um sistema da indústria, por quê? Porque o público tem que ver o filme. E o público ele gosta de já saber mais ou menos o que é que ele vai encontrar no cinema, né? Então isso é que faz a indústria acaba se formando nessas prateleirazinhas para facilitar a venda, né? É uma coisa meio de mercado mesmo. Eu tenho que vender, eu vou dar um pacote que ele já conhece e ele vai lá, encontra esse pacote e sai feliz do cinema. Já na Europa, o cinema ele se formou, né? Porque desde que ele surgiu, com movimentos muito agregados aos movimentos artísticos também. Então não é nem que às vezes existem só autores espalhados, né? Então você tinha o expressionismo alemão, você tem a própria novela vague, que foi um movimento que surgiu da crítica, né, dentro lá da carreira do cinema, que eles quiseram construir um outro cinema. Você tem o realismo, depois o neorrealismo italiano. Você tem o próprio Buñuel trazendo o surrealismo. E também surgiu o cinema político, né, que veio do Chile, depois a própria América Latina, que estava no processo, né, de 68. E aí veio aqui no Brasil com Glauber Rocha, com o cinema novo. E isso formou muito essa cabeça a parte intelectual, né? Tipo, fazer cinema é fazer cinema de autor, é fazer cinema cinema engajado. O Glauber Rocha dizia muito isso, né? O cinema ele tem que ser político, ele tem que ser uma coisa, você tem que falar as suas questões para uma massa. Mas assim, tanto o cinema brasileiro, como o cinema europeu, como o cinema asiático, ele depende, e o cinema latino, ele depende muitas vezes de fomento público. Não existe uma indústria, teve tentativas no Brasil de indústria, como com a Cinética, com a Atlântida, né, algumas construções foram tentativas, né, de industrialização, mas não deram muito certo. Você vê, a Atlântida teve as chanchadas, né, famosas, que teve uma época, teve um boom. Aí você tem outras tentativas de ciclos, né, que você vai construindo. Mas o grosso do cinema nacional ele foi sempre... bancado pelo governo, por leis de incentivo. Vou pegar até um gancho para falar justamente do cinema nacional, que não está no roteiro, né, de perguntas, mas eu já vou puxar isso, que é, como é que você vê essa discriminação no cinema nacional, falando de um todo, assim? O cinema nacional ele foi sendo batido, né, coitado, assim, ele não tem, hoje em dia o público tem muito preconceito com o cinema nacional, de fato.
Ele acha, cinema nacional é ruim, cinema nacional não presta, cinema nacional é chato, cinema nacional ou é coisa de intelectual que ninguém entende ou é comédia boba. Isso é um preconceito histórico, na verdade, né? A pessoa tira a conclusão de filmes que ele viu há, sei lá, 20, 30 anos atrás. Exato, é isso, foi a construção, né? Você tinha os ciclos, você teve uma época áurea do cinema em que existia um grande público, né? Você vê aqui na Bahia, quando surgiu o ciclo de cinema da década de 60, mais ou menos, tinham filmes baianos que batiam filmes que vinham internacionais. Então você tinha um grande público, você gostava dos filmes, mas aí depois veio um período da ditadura militar em que o cinema começou a tentar sobreviver ou da questão política ou então do cinema marginal, que aí veio a Pano Chanchada, como você está falando, você vem o cinema marginal da Boca do Lixo. E aí começaram e tinham muitos bons filmes também nesse processo. Se você for peneirar, tem muitos bons filmes que você pode usar. Assalto ao Trem Pagador, um dos filmes que eu gosto muito nacional, e foi mesmo dessa época. Só que o povo foi começando a imaginar, cinema nacional só tem xingamento e sexo. E isso foi uma coisa que veio se cristalizando de alguma forma. Aí a Embrafilme fechou, ficou um tempo só Xuxa e Trapalhões. Aí volta a retomada. E aí nessa retomada, o Brasil ainda não conseguiu comprovar esse público de que ele tem uma constância de qualidade, apesar dele ter, eu concordo com vocês. Existem muitos cinemas brasileiros hoje em dia, não existe um cinema brasileiro. Existem diversas vertentes, diversos autores, é bem vasto, bem rico realmente. E é uma pena que o Brasil ainda não tenha entendido isso, que o grande público não tenha entendido isso ainda. Porque na cabeça do brasileiro ainda a narrativa brasileira é telenovela. Né? É muita telenovela, você vê as próprias séries que começam a ser feitas também. Há um preconceito também, é nacional, não presta. E então, o terror independente também, ele é bem vasto, né? Sim. Inclusive tem um evento que acontece aqui em nossa terra, que é o Cine Horror, que ele prestigia justamente esse terror B, o terror independente e tal. E você vê que tem diretores que têm um potencial enorme, que não deixa nada a desejar grandes diretores do cinema americano, né? Exatamente. E muita gente não conhece, justamente por causa do preconceito, e também tem um lado comercial, que não é muito divulgado, midiaticamente, enfim. A questão do não divulgado é aquilo que eu já tinha falado das majors, né? Porque os Estados Unidos, ele vem com as majors, que são as grandes empresas de distribuição, com cartela de filmes, e eles querem empurrar esses filmes no cinema. Então fica pouco espaço também para o cinema nacional, né? Muitas vezes não tem dinheiro. Às vezes o Brasil tem de dinheiro para produzir um filme, que é o que eles têm de dinheiro de divulgação. Né? E às vezes, assim, os Estados Unidos você tem... Um ano antes, você já está começando a ver propaganda sobre o filme. Aí você vai criando expectativa, você vai criando o interesse. Né? O cinema nacional não tem esse tempo de um ano para ir trabalhando o público, para o público ficar, vai vir um filme tal, vai vir um filme tal. Você já sabe o que a Marvel vai fazer nos próximos 10 anos. Então é difícil concorrer com isso. Né? Se você não tem dinheiro para distribuição e para propaganda e para construir esse público, aí é complicado realmente. E para finalizar, eu tenho uma pergunta para fazer, Amanda, referente ao conceito da crítica cinematográfica. Você acha que o conceito da crítica em si, ela tende a influenciar o espectador ou até mesmo quem cria conteúdo? Assim, influenciar até pode influenciar, a gente não pode dizer, mas acho que não é o papel principal. Eu acho que o papel da crítica não é ser aquela coisa de gosto, né? Tipo, vá para ver esse filme, não vá ver esse filme, fazer essa coisa mais de valoração, né, de um filme, aquelas famosas estrelinhas. Né? Isso acaba tendo e acaba influenciando, a gente sabe que quando a pessoa não sabe que filme vai ver, olha lá, tem tantas estrelinhas, então acho que eu vou ver. Né? Tem essa possibilidade. Mas eu acho que a grande função da crítica é exatamente dialogar com esse público e com esse filme, ampliando essa visão. Né? Você vai mostrar as camadas do filme, conceituar melhor a linguagem, entender que não é só entretenimento, né? Ampliar a visão do público para um filme. Eu acho que é você dialogar com o filme para ampliar essa visão do que é essa obra, do que é ele trazer questões do próprio autor, essa própria coisa das marcas autorais, é a própria crítica que vai identificando. Né? Um diretor, quando é lançado, não vai dizer as minhas marcas autorais são essas. Né? É a crítica e a análise crítica que você vai indicando, olha, ele tem isso, ele constrói aquilo, você vê como ele constrói os personagens, a narrativa, o enquadramento. Né? Essa ampliação do olhar de um filme, acho que essa é a principal função da crítica. E a questão de gosto ou não gosto é variado, porque às vezes quem sou eu para dizer se você deve ou não ver um filme? Eu acho que todo mundo tem que ver todos os filmes.
Concordo. Eu acho que o filme, filme ruim também ensina muito, né? Exatamente. E às vezes o filme é ruim para mim, mas para alguém bateu, né? O que engrandece a obra, às vezes, é o texto dela, e não somente o que é mostrado dos elementos cinematográficos, né? E às vezes alguma coisa te pega, alguma questão assim, o filme é horroroso, mas você pegou um detalhezinho ali que, tipo, aquilo é bom. Eu acho mais interessante até quando a pessoa lê o texto depois que viu o filme, porque aí ela consegue, algumas coisas que ela não gostou, não entendeu, ele dialogando, aquilo aí, você começa, de repente, o filme pode crescer na sua mente, né? Ou diminuir, né? Ou diminuir, também tem isso. Você sai maravilhado, aí você vê um texto dizendo, poxa, é mesmo, ele tem isso, tem aquilo. Então, acho que é mais isso, é esse ampliar o olhar do espectador diante de uma obra. Mas eu acho que com uma boa crítica, você amplia os horizontes de um filme, você tem uma outra visão de um filme, e isso ajuda qualquer pessoa que lê discutir também, discordar, concordar, perceber outras coisas além. Eu acho que é mais essa questão do diálogo, da análise, do estudo realmente da arte em si, do que uma construção de é bom, não é bom, vá ver, não vá ver. Eu estava conversando em um grupo do WhatsApp que eu tenho sobre cinema, sobre justamente isso, o conceito da crítica, que o conceito da crítica é, na teoria, para ser imparcial, só que muitas vezes acaba sendo parcial. Eu acho um pouco complicado isso, porque a maneira que você absorve o filme depende muito das suas influências do passado, do conhecimento que você tem sobre diversos assuntos, seja sociais, culturais, políticos, em cima de cada filme. Você pode enxergar um filme de uma forma e eu de outra. Entendeu? E isso pode negativar um filme para mim e ser positivo para você. Assim, existem duas coisas, porque assim, uma análise acadêmica que você vai fazer, por exemplo, eu também sou doutorado, você vai analisar, tem que ser imparcial, porque você está analisando, dissecando um filme, como você falou. Mas uma crítica cinematográfica, jornalística, nesse formato mais de você ser o cronista, de você ser o colunista, que você está analisando um filme, você não tem como ser imparcial, porque é a sua opinião. Assim, o que você tem que entrar no filme imparcialmente. Você não pode dizer, vou ver mais um filme de Michael Moore, que saco, aquele filme vai ser chato. Não. Você tem que tentar ser imparcial na hora de entrar. Eu vou entrar num filme, eu vou analisar um filme pelo que ele é. Mas no momento que eu estou escrevendo uma crítica, dentro de um processo jornalístico, dentro de um público onde eu estou omitindo a minha opinião, eu não tenho como ser imparcial. Eu não posso ser preconceituosa, eu não posso julgar só o meu gosto, né? Você tem que analisar o filme pelo aquilo que ele é também. Nesse limite você tem que ter, você tem que entender que uma obra como Transformer não tem o mesmo objetivo de uma obra como O Poderoso Chefão, que a gente acabou de citar. E é isso aí, galera, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Quero agradecer muito a Amanda pela participação. Você exerce um trabalho muito bom, principalmente para quem gosta de cinema, né? Eu vou deixar o site dela aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá, porque ela abrange o cinema em todas as vertentes que você pode imaginar. É um site bem diversificado, assim, diferente de diversos outros que tem por aí. Então é isso. Se quiser colocar algum comentário para ela, pode botar aqui na descrição que eu passo a pergunta para ela, ela responde para vocês, beleza? Ficando por aqui, se gostou, deixa aquela curtida e assine o canal, beleza? Valeu!